Olá pessoal, tudo bem com vocês? Atendendo a inúmeros pedidos, o vídeo de hoje é como elaborar uma boa redação para o programa Jovem Senador. Então vem comigo conferir essas dicas que estão super legais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais dicas para uma boa redação. Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre tema e título. Vamos fazer essa diferença entre os dois conceitos. Tema. O tema desta edição do Jovem Senador é Saúde Mental nas Escolas Públicas. Lembrando vocês que tema é diferente de título. O tema ele é disponibilizado pela banca. No caso, aqui o Senado já deu o tema para vocês. Qual é? Saúde Mental nas Escolas Públicas. Título é você mesmo que dá o seu título ao texto. Lembrando que no programa Jovem Senador não é necessário colocar título na redação. Então, portanto, esqueçam o título. Vocês já têm o tema e não precisa colocar um título na redação do programa Jovem Senador. O que vocês devem levar em consideração em relação a esse tema? O que é importante? Pesquisar, refletir e delimitar. Então você aí que está se preparando para participar do concurso de redação do programa Jovem Senador, deve primeiro começar a pesquisar sobre o tema. Muita leitura, leitura de artigos científicos sobre o tema e após essa leitura você vai fazer o quê? Vai refletir sobre esse tema, vai buscar autores que estudam sobre esse tema, vai buscar pesquisas que falam sobre esse tema, dados que tratam sobre esse assunto e aí então você irá delimitar, visto que saúde mental é um tema bem amplo, você vai delimitar. Lembrando que aqui a própria banca já delimita um pouco. Saúde mental nas escolas públicas. Então, já foi um pouco delimitado para vocês. Mas claro que vocês também podem fazer essa delimitação. E a tese, turma? O que seria a tese? Nós temos tema, título e tese. O tema é dado pela banca, o título é pessoal, mas na redação do Jovem Senador ele não é necessário. E a tese? É a ideia principal que será defendida pelo autor. É o seu ponto de vista, a problematização sobre o tema da redação e a compreensão correta da proposta de redação. Então, turma, a tese nada mais é do que o seu ponto de vista. É aquilo que você irá defender ao longo do seu texto. Você precisa se posicionar. Estamos falando de um texto dissertativo, argumentativo. Então, através de argumentos, você vai colocar qual é o seu ponto de vista. O que você defende? Para um texto eficaz, é necessário clareza. Portanto, seja claro quanto à tese que você está defendendo. Ela não precisa estar explícita no seu texto, mas ela será o fio condutor de toda a sua argumentação. Ela descreve o lugar para onde você quer levar o leitor. Lembrem-se, vocês terão diferentes tipos de leitores. Vocês estão escrevendo sobre saúde mental e diferentes leitores terão acesso a esse texto. Então é necessário que você tenha clareza, que você tenha uma boa argumentação e, claro, deixe ali o seu ponto de vista, a sua defesa, a defesa da sua tese. A tipologia textual. O próprio regulamento já diz qual tipologia vocês devem utilizar. O texto dissertativo argumentativo é aquele que você procura convencer alguém de alguma coisa. Há aqui 3 elementos muito importantes: a tese, o leitor e a argumentação. A tese, como falamos agora há pouco, é o seu ponto de vista, é a sua defesa sobre aquele tema. O leitor, você precisa se preocupar para quem você está escrevendo. Claro que quando estamos escrevendo para crianças, escrevemos de uma maneira. Quando estamos nos direcionando aos adolescentes, aos jovens, já utilizamos uma outra linguagem. Mas aqui nós estamos fazendo um texto mais formal, que será analisado por uma banca. Então, muito cuidado com esse texto de vocês, com os critérios que foram estabelecidos no edital e com toda essa questão do desenvolvimento. E o principal, turma, a argumentação. Vocês precisam ter argumentos que sejam válidos,
que sejam positivos e convincentes. Não vale usar argumentos gerais, argumentos amplos. Por exemplo, a saúde mental afeta muitas pessoas. É um argumento muito vago, um argumento muito amplo. Não traz nada de novo nesse argumento. Fica muito superficial. Então, vocês precisam ler, refletir e delimitar e pesquisar sobre esse tema antes de elaborar a sua redação. Nessa modalidade da tipologia dissertativa, argumentativa, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo da sua tese, que é a ideia central, a partir de uma coerente argumentação, com exemplos, fatos. A dissertação argumentativa deve ter, no mínimo, 3 partes. Então, é necessário que vocês sigam toda a estrutura de um texto. Nesse caso, a dissertação apresenta 3 partes, bem distintas: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Para cada uma dessas partes, nós temos características que são inteiramente daquela determinada parte. A introdução tem suas características específicas, o desenvolvimento também e, assim como a conclusão, temos critérios que precisamos cumprir em cada uma dessas partes. Lembrando que o texto de vocês estará organizado em parágrafos. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. A coesão. A coesão se refere ao encadeamento do seu texto, a ordem sequencial e a ligação harmoniosa entre as frases e os parágrafos. Essa ligação deve ser feita com mecanismos linguísticos, como, por exemplo, os artigos, os advérbios, os pronomes, as conjunções e as preposições, além de outros conectivos, que servem para quê? Turma, quando nós falamos em coesão, nós estamos falando em conectivos, estamos falando em elementos que vão fazer a ligação desse texto, a ligação entre palavras, a ligação entre frases e também a ligação entre os parágrafos, né? E aí você precisa escolher os conectivos adequados. Se o conectivo seu quer dar uma ideia de explicação, uma ideia de causa, uma ideia de conclusão, uma alternativa. Por isso, é muito importante estudar esses conectivos. Quais são os principais? Artigos, advérbios, pronomes, conjunções e preposições. E a coerência? Muitas pessoas confundem o conceito de coesão e coerência. Na verdade, a coerência diz respeito à lógica interna do texto. Não adianta um texto estar gramaticalmente correto e coeso se a mensagem transmitida por ele não for uma mensagem lógica. Em seu texto não podem haver argumentos sem explicação, contradições ou frases soltas e sem sentidos. Na verdade, turma, a coerência está relacionada ao sentido do texto, à semântica do texto, aquilo que o texto quer passar, aquilo que ele quer informar. Então, muito cuidado. Às vezes, uma redação muito longa acaba levando o candidato a várias contradições, ou acaba levando o candidato a recorrer em uma ambiguidade. Como assim uma ambiguidade? Um duplo sentido, uma dupla interpretação. Então, não confundam os conceitos. Coesão está relacionada aos conectivos, a esses elementos que vão ligar o texto. E coerência está relacionada ao sentido do texto. A conclusão. Como o próprio nome já sugere, a conclusão é o fechamento do seu texto argumentativo. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto muito importante. A redação do programa Jovem Senador, ela pede que você faça obrigatoriamente uma proposta de intervenção. Como assim uma proposta de intervenção? Lá na sua conclusão, você vai sugerir como deve resolver esse problema que está sendo debatido. E qual é o problema? Nós estamos debatendo saúde mental nas escolas públicas. Então, nós temos que propor uma intervenção. E nessa nossa proposta de intervenção, nós devemos responder a 3 perguntas. Quem, o que e como? Quem é responsável por resolver esse problema? Como nós vamos resolver esse problema? O que precisa ser resolvido? Então, essas 3 perguntas
Elas precisam ser respondidas lá na conclusão, através da sua proposta de intervenção. Outro ponto importante na conclusão não é o local para você trazer novas ideias, para você trazer informações que sequer foram citadas ao longo do texto. Esse é o momento de você fazer o fechamento da sua redação e propor a sua intervenção. Sobre o repertório sociocultural. Onde encontrar argumentos que dão sustentação a uma tese? O repertório, como o próprio nome diz, é um conjunto de referência que vamos acumulando ao longo da vida, produto das nossas experiências. É o que nos fornece a variedade de argumentos para que possamos sustentar uma afirmação. Você deve procurar evitar desenvolvimentos muito superficiais ou muito banais, ou seu texto não se destacará. Sua história de leituras pode enriquecer as abordagens do tema e nela você poderá encontrar, quem sabe, a pedra angular do seu texto. Turma, o que seria o repertório sociocultural? São todas as suas vivências, os filmes que vocês assistiram, os lugares que vocês conheceram, os livros que vocês leram, as experiências trocadas com outras pessoas, tudo isso faz parte do repertório cultural de vocês. Daí a importância de sempre renovar esse repertório cultural. Para não ficar ali em frases soltas, frases sem informatividade, argumentos que sejam banais e que não tenham nenhuma validade ou não tragam nenhum tipo de informação. E como elaborar uma boa redação? Olha só, turma, esses critérios aqui, eles precisam estar presentes na redação de vocês. Caso contrário, não será considerado uma boa redação. Primeiro critério, criatividade. A redação de vocês precisa ser criativa. Vocês estarão concorrendo com estudantes de todo o Brasil. Então, uma redação rasa, sem argumentos, sem criatividade, certamente não irá se destacar. Informatividade. O texto de vocês precisa trazer uma informação. Precisa fazer com que o leitor se sinta, foi muito bom ler esse texto, nossa, aprendi bastante lendo esse texto. Quantas informações novas eu adquiri ao ler esse texto. Tem que ter cuidado com a ortografia, com a pontuação e a linguagem. É claro, precisa ser uma linguagem formal, de acordo com o acordo ortográfico da língua portuguesa. Aqui não é o momento de vocês usarem abreviações, como vocês costumam utilizar nos aplicativos de mensagem. Não é o local para ficar colocando clichês, chavões, gírias. Não, evitem isso. Então, seguindo esses critérios, certamente você fará uma boa redação. Então é isso, turma. O tema desse ano é saúde mental nas escolas públicas. Portanto, leiam, pesquisem e pratiquem. Aguardo vocês em Brasília. Um abraço e até lá!